Salve galera, Escala 10 na área. A partir de hoje nós vamos começar a disponibilizar alguns pequenos vídeos tutoriais para que você conheça todas as ferramentas, todas as funcionalidades e saiba explorar ao máximo tudo que o Escala 10 pode te oferecer. Eu estou aqui na primeira tela de meus times, mas nós vamos começar hoje com uma das análises que é das mais importantes dentro do estudo do Cartola FC, que é o cruzamento de scout. Para isso nós vamos acessar a barra lateral, clicar em estatísticas, cruzamento de scout. Então, para começar, nós vamos colocar uma nova coluna, onde eu vou definir quais parâmetros eu quero analisar para os meus goleiros. Então eu quero olhar a princípio a pontuação dos goleiros mandantes nessa rodada, nos últimos 3 jogos que eles atuaram em casa. Pronto, nós temos o primeiro cartão. Ele vai sempre vir organizado em função da pontuação ou dos scouts conquistados pelos times que você selecionou. Se olharmos aqui, nós vamos ver que o Bahia é o time que tem a melhor média de pontos dos goleiros nos últimos 3 jogos, falando apenas dos mandantes. Do outro lado, nós temos um Goiás que não costuma ceder tantos pontos para goleiros. Nós vamos entender um pouco melhor. Clicando ou no escudo do Bahia ou na pontuação média conquistada, nós vamos entender que nas últimas 3 rodadas, quando o Bahia foi mandante, o Douglas Friedrich manteve uma média excelente. Ele fez quase 11 pontos na rodada 10, 11 pontos na rodada 11 e 8 pontos na rodada 13. Aqui do lado a gente pode visualizar quais foram os scouts que geraram essas pontuações. Vamos criar uma nova coluna, olhando também os goleiros mandantes nos últimos 3 jogos, mas eu quero olhar apenas as defesas difíceis. Então eu vou clicar em cruzamento de scout e não em média de pontuação. Eu vou selecionar um scout. Para o goleiro eu quero olhar as defesas difíceis. Mandantes últimos 3 jogos. Pronto. Nós temos agora a Chapecoense como um time que tem uma das melhores médias de defesas difíceis conquistadas por jogo. Do outro lado nós temos um Avaí que cedeu em média 2 defesas difíceis para cada jogo que ele atuou como visitante, totalizando as 6 defesas difíceis que a gente vê nessa coluna. Se a gente clicar novamente aqui no escudo da Chape, nós vamos entender quantas defesas difíceis o Tchepo fez quando jogou em cada uma dessas 3 rodadas. Se nós clicarmos no Avaí, nós vamos entender quais foram os goleiros que enfrentaram o Avaí, a pontuação que eles fizeram nessas rodadas e quantas defesas difíceis. Nós podemos observar que o Felipe Alves ele mitou na rodada 10, fazendo 4 defesas difíceis, enquanto nos outros jogos o Avaí cedeu apenas uma defesa difícil. Se você quiser, ao invés de olhar a coluna de defesas difíceis conquistadas ou de pontuação conquistadas do maior para o menor, se você quiser enxergar quais são os times que têm mais potencial de imitar o goleiro adversário, você pode simplesmente vir aqui e clicar para ordenar essa coluna pela pontuação cedida. Da mesma forma, em defesas difíceis, nós vamos ver que o Flamengo é o time que mais cedeu defesas difíceis nos últimos 3 jogos enquanto visitante. Do outro lado, nós temos o Avaí como o time que mais cedeu pontos. Isso é facilmente explicado, porque o Avaí, vamos retornar aqui para a análise, cedeu 2 saldos de gols nas rodadas 9 e 10. Na rodada 12, ele vazou o goleiro Everson, então não gerou uma pontuação alta, devido à falta do SG. Diferente do Flamengo. O Flamengo tem uma média cedida de 8,6 pontos para cada goleiro mandante. Quando nós olhamos essa pontuação nos últimos 3 jogos, nós podemos ver que o Flamengo cedeu apenas um SG, jogando contra o Bahia. Nos outros 2 jogos,
ainda que o Flamengo tenha vazado o goleiro adversário, ele exigiu bastante em termos de defesas difíceis, o que aumenta essa pontuação. Da mesma forma agora, para completar esses cartões, eu vou adicionar uma nova coluna para fazer uma análise dos visitantes. Segue o mesmo conceito, média de pontuação, visitantes, últimos 3 jogos. Pronto, o nosso cartão está criado. Se você prefere apostar em goleiros que são visitantes, por saber que o mandante deve exigir mais desses goleiros, e você preferir que esse cartão fique lá na frente, vamos colocar aqui. É só você arrastar, soltar ele aqui no início, as alterações já foram salvas, e toda vez que você entrar no escala 10, o cartão dos visitantes vai estar aqui na frente do jeitinho que você deixou. Se você quiser alterar qualquer filtro, basta você clicar nesse ícone no canto superior esquerdo e você fazer todas as trocas que você deseja. Como, por exemplo, eu prefiro olhar o turno inteiro. Eu não quero olhar somente os 3 jogos, eu quero olhar o comportamento do time ao longo do campeonato. Pronto, basta você clicar aqui em um turno, atualizar e pronto. Nós já vemos aqui que o Santos começou muito bem, enquanto visitante fazendo uma grande pontuação, enquanto o Cruzeiro cedeu bastante ponto. Mas esse perfil mudou ao longo do campeonato, então por isso que em alguns momentos faz sentido que você olhe os jogos mais recentes. Nós tivemos parada para a Copa América, nós tivemos mudança nos times, nós tivemos perda de desempenho, nós temos priorização de outros campeonatos. Então fica a seu critério para que você coloque o tempo que você desejar para cada uma das análises. Agora, se você prefere fazer as suas análises considerando os últimos 3 jogos em sequência, por acreditar que elas refletem mais o momento do time do que necessariamente enxergar os últimos 3 jogos como mandante ou como visitante, basta você clicar em uma nova coluna. Eu vou selecionar cruzamento de scout, quero olhar novamente as defesas difíceis para ambos os mandos. Independente se o time jogou em casa ou fora, eu quero enxergar esses últimos 3 jogos. Adicionar. Você vai observar que 2 cartões foram incluídos e salvos na nossa personalização. O cartão da esquerda, ele mostra as defesas difíceis conquistadas pelos times que vão atuar como mandante nessa rodada, e a defesa difícil cedida pelos seus respectivos adversários. O cartão da direita, ele mostra as defesas difíceis conquistadas nos últimos 3 jogos pelos times que vão atuar como visitantes, os times que vão jogar fora de casa. Se você observar, nós temos aqui as últimas 3 rodadas em sequência das defesas difíceis conquistadas pelo Avaí. Se você clicar no mandante, nós vamos observar que a Chapecoense mostra apenas 2 jogos. Mas por que 2 jogos? Porque na rodada 13 a Chapecoense não cedeu nenhuma defesa difícil para o seu adversário. Isso é importante porque em outras análises onde você vai ver atletas de posições como meia ou atacante, que você tem um número maior, para você não ter uma lista tão extensa de jogadores que não pontuaram naquele scout. Se nós fecharmos esse cartão, considerando ambos os mandos de campo, você observa que os 2 cartões são excluídos porque eles fazem parte de uma mesma análise. Um último ponto importante para você, se você não quiser voltar aqui no filtro para entender quais são os parâmetros que estão filtrados, basta você fazer a leitura do cabeçalho de cada um desses cartões. Nós temos nesse primeiro cartão a média de pontuação de goleiros no primeiro turno. Essa coluna vermelha determina que a análise está sendo feita em função dos visitantes dessa rodada. Então, se você observar que todos os times que estão na coluna da esquerda são os times que vão jogar fora de casa nessa rodada. A barrinha azul, ela vai determinar que a análise está feita em função dos mandantes. Por isso que os mandantes estão aqui na esquerda. Esperamos que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco mais de como fazer as suas análises de cruzamento de scouts, e a gente se vê em breve no próximo vídeo.